Muito bacana aí, estou vendo que o time da KV também tá assistindo a gente. Muito bacana. Tudo bom, Olá, Gustavo? Daniel. Opa, que bom te ver. Tudo bem? Tudo bem. Espero que contigo e com todo mundo que está acompanhando a gente. Claro que é um momento super difícil que todos estamos. Espero que todo mundo esteja bem, que está nos assistindo. Todo mundo da família e da comunidade Graphisoft. Obrigado. Daqui Não, da casa. é um prazer ter você aqui, Daniel. Daniel é o Daniel da KV, aqui o escritório de muitos anos, muita história em São Paulo. Tenho um prazer muito grande em receber você, Daniel, bater um papo contigo hoje. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Como eu estava falando para o pessoal que está nos assistindo, eu sou marinheiro de primeira viagem nesse tipo de atividade, mas a gente da Graphisoft está tentando trazer aí material de conteúdo para todo mundo, principalmente nesse momento aí complicado que todo mundo está passando. E mais uma vez agradecer aí a sua participação e para compartilhar com a gente aí tudo que vocês estão fazendo, também acho que confortar um pouquinho também, né, o que todo mundo está passando também, e contar um pouquinho da sua história, da história da KV. Queria abrir nosso bate-papo. Eu queria que você fizesse uma introdução. Tem muita gente fora de São Paulo que está vendo, tem o Brasil todo, muito bacana que tem o pessoal aí da América Latina também está assistindo, muita gente te conhece, mas eu queria que você se apresentasse um pouquinho, apresentasse a KV, falasse um pouco do tipo de projeto, tipo de trabalho que a KV desenvolve. Bem, eu sou o Daniel Toledo, sou sócio e CEO da Königsberger Vanuc Arquitetura. A KV, como a gente carinhosamente é chamado, foi fundada em 71 por Jorge Königsberger e o Jean-Franco Vanuc. A gente está aí com 49 anos de atividade. Nossa atuação é bastante diversa, tanto em projeto de edificações quanto em urbanismo. A gente tem alguns projetos importantes desenvolvidos nesses anos, um destaque para o SESC da Avenida Paulista, o projeto do Brascan Century Plaza em São Paulo, na Joaquim Floriano, o projeto do Top Towers no Paraíso, e entre outros, né, são mais de 1.000 projetos desenvolvidos e por todo o Brasil. Então, a gente adotou o BIM na KV em 2018, né? Então, somos desde então aí aliados da Graphisoft. E agora, mais do que nunca, é momento da gente, acho que essa crise traz para a gente novas formas, né? Acho que primeiro novas formas de pensar. E agora a gente precisa pensar, acima de tudo, com o princípio, pensar com a alma, né? Cuidar um do outro. Então, a gente já gostava muito de colaborar antes dessa crise e dividir. Você, né, Gustavo, é prova de quantas pessoas já foram no escritório para a gente trocar figurinha, assim quantos outros escritórios eu fui para trocarem figurinha com a gente também. Colaboração, né, Daniel? Colaboração. E acho que agora, mais do que nunca, né, a gente tem que deixar a competição na gaveta, trazer a colaboração, acho que é um espírito comunitário mesmo, tanto para a continuidade dos escritórios, como instituições empresariais que geram emprego, renda e valor para toda a sociedade com os serviços que oferecem. Mas, sem dúvida, é um momento da gente se ajudar, porque a qualidade do trabalho que as pessoas desenvolvem nesse momento de crise, de isolamento severo, né, que coloca todo mundo diante de um novo... de uma nova condição de vida que a gente provavelmente não está, provavelmente não, né? A gente não está psicologicamente preparado para isso. E a gente poder continuar as atividades, acho que tem esse valor fundamental das pessoas continuarem a sua atividade, a sua atividade criativa, a sua atividade que realiza elas. Acho que nesse momento o trabalho ele tem um papel muito importante na manutenção da saúde,
né, psíquica de todo mundo. Além, claro, das questões de renda, né, sem dúvida. Mas acho que é um momento muito importante da gente discutir isso, de como trabalhar bem nesse cenário que não foi uma escolha de ninguém, foi imposto para todos nós. Exatamente. E como que a gente pode fazer disso uma experiência qualificada para as pessoas e que tipo de aprendizado a gente pode tirar disso para o futuro. E, Daniel, me fala uma coisa, para o pessoal ter uma noção assim, do tamanho da KV. Quantos colaboradores a KV tem hoje? Então, hoje a gente tem em home office 78 profissionais. Foi uma operação, né, eu falo de evacuação do navio, né, porque a gente começou a se preparar no dia 2 de março para essa mudança. Há 3 semanas, praticamente, quando a gente começou o planejamento, analisar como que a gente implementaria. Já no dia 2 de março, tinham 3 pessoas em home office. No dia 9 já eram cerca de 5. No dia 11 eram 15. No dia 16 eram 60. E no dia 18, 78. E me fala uma coisa. Você comentou para a gente a história da KV, né? Como que foi? Imagina para os seus sócios, que sempre estiveram acostumados a trabalhar no escritório. Isso foi fácil falar para eles, não, isso fica tranquilo que vai funcionar? Foi fácil convencê-los assim? Olha, a primeira coisa é a seguinte, para a gente o risco de não funcionar era irrelevante perto da importância de colocar a saúde das pessoas em primeiro lugar. Então, entre nós 3 sócios, a gente realmente não se preocupou com isso, porque a gente sabia que o mais importante era a saúde das pessoas, tanto das pessoas que trabalham com a gente, mas também de todas as outras, porque a gente está justamente num momento que, além a gente, além dos impactos que a doença causa em cada um, a gente transmite ela, né? Então, era algo muito importante da gente fazer. Mas, na verdade, eu estava até recuperando, a gente montou a nossa visão de tecnologia em junho de 2014. E a gente montou, recuperei esse documento, a visão era ter uma tecnologia da informação que fosse simples, que atendesse às necessidades do negócio, de qualquer dispositivo e de qualquer lugar. Perfeito. Então, a gente já estava muito acostumado a trabalhar de qualquer lugar, assim, como colaboração, principalmente entre sócios e associados sêniores. A equipe dentro do escritório já usava muito as ferramentas de colaboração na nuvem, né? A gente ainda sofria, claro, de uma dependência total da estação de trabalho física lá do escritório para a equipe projetar. Então, esse era o principal paradigma quando a gente foi, né, a gente passou até a colaboração no nível do trabalho dentro do escritório ao longo desses anos como algo muito importante. Então, é muito comum, você sabe disso, você via como era lá no escritório, sempre vira e mexe, você estava lá visitando. Sim. E tinha um grupo de 3, 4 pessoas discutindo um projeto numa mesa, outra mesa tinha mais 3, 4, em outra estação tinha 2 pessoas debatendo um assunto. Então, o escritório tinha esse nível de colaboração muito radical, assim, né? E para a gente, então, é uma grande transformação, porque todo esse nível de interação pessoal que a gente criou, né, foi restringido agora por uma questão sanitária, né? Essa grande crise. Mas, do outro lado, então, assim, a gente já estava muito preparado. Na verdade, a gente fez uma coisa, a gente aumentou a capacidade do nosso link de conexão da VPN, que é a rede privada virtual, né? Foi a única coisa que a gente fez. A gente já tinha redundância de firewall, a gente já tinha a VPN configurada junto com toda a configuração dela. Ela já estava, nosso servidor VPN já estava vinculado com o Active Directory do Windows, né, que é onde você faz o login, né, as credenciais de login de cada usuário.
O Beam Cloud já estava configurado para VPN, já tinha alguns usuários que usavam de fora. A gente já tinha decidido por ter o licenciamento da Graphisoft como um licenciamento flutuante, né, por licença de servidor. Aliás, aproveito para parabenizar a rápida resposta que vocês deram com as licenças de emergência, porque não são todos os clientes que têm a licença flutuante de servidor, né? Então, assim, o ambiente já estava muito bom. A gente já é usuário Google G Suite há 6 anos. Então, assim, Gmail, Hangouts Meet, Google+, que é a nossa rede social interna, Hangouts Chat, todas essas coisas, né, Drive, a gente já usava muito. Nossa gestão de projeto é com a Asana, né? Então, assim, também já é um ambiente na nuvem, então basta a pessoa logar com as credenciais dela e usar de qualquer dispositivo. Então, toda a TI do escritório, todo o ambiente de tecnologia já era de qualquer dispositivo, né? E o que a gente fez, que eu acho que todo mundo fez, foi as pessoas levaram os computadores que elas usavam no escritório para casa. Sim. É evidente que para operar o BIM, e todos os projetos do escritório são em BIM, né, você precisa de um computador que não é o computador que a maioria das pessoas tem em casa para usar no cotidiano. Então a gente fez uma pesquisa, a gente usou o Google Forms, né, o formulário do Google, isso na semana de 9 de março. A gente fez uma pesquisa para saber como que era na casa das pessoas, se elas tinham internet, qual era a velocidade de internet, se elas tinham recurso, hardware. Então, e aí a gente deu, né, quem precisava, a gente cedeu os equipamentos para poderem usar de casa também, né? Sim. Então, É interessante que você tem aí, você está publicando alguns artigos falando de tecnologia, falando de inovação, e mostra bem isso, bem essa história de como a KV está se preparando para esse mundo, novo mundo tecnológico. Isso é bem interessante. Eu convido a todos que estão nos ouvindo aqui a seguir o Daniel, porque o conteúdo que ele passa é sempre muito relevante, muito interessante. Um ponto que eu tenho uma curiosidade: como os seus clientes estão reagindo a essa transformação durante esse período? Eu sei que o produto eles vão receber da mesma forma, mas como eles estão encarando esse processo todo? Primeiro, eu acho que todo mundo está altamente sendo, né, generoso e consciente da situação que a gente se encontra, que é uma situação imposta, né? Mas com os clientes que eu tenho interagido, na verdade, eu acho que tem tanto aprendizado que a gente está tirando, né? A gente está com total continuidade dos nossos serviços. Dos 78 profissionais, a gente teve 2 que ficaram inativos, de fato, por alguns dias, que a gente resolveu todos esses problemas durante o dia de ontem, né? E no começo da manhã de hoje. Então, sim, do ponto de vista de continuidade, a gente não está tendo nenhum problema, né? Evidente que teve um impacto dessa migração, mas a gente vê do outro lado uma coisa que eu tenho visto de uma maneira muito positiva, é que a gente usava muito pouco fora de casa a tecnologia desse tipo, como o que a gente está fazendo aqui agora. Sempre que a gente queria conversar e falar para outros usuários, mesmo eu e você, a gente tinha que ir num evento formal, chamar todo mundo que tinha que ir até lá, não fazer mais nada aquele dia porque estava indo no evento, gastar 1 hora de trânsito para ir, 1 hora para voltar. Isso também acontecia na reunião. Reunião de coordenação com 12 pessoas, alguém tinha um assunto de 15 minutos, mas ele ia ficar sentado 4 horas. Então, acho que tem muita coisa positiva de que agora a gente está usando a tecnologia, logo a gente pode... O que a gente tem visto é que as interações com os clientes, as interações com os demais projetistas acontecem em tempo real. Eu acho que a verdadeira... No fim, essa crise, ela tem um dos fenômenos dela é que ela é muito rápida, né? Ela é muito rápida. De um dia para o outro, por exemplo,
a gente está falando aqui de home office, talvez 2 semanas atrás a gente estava agindo antes, né, da maioria das empresas. É porque para a gente precisava testar o sistema, a gente precisava testar a coisa. Então, tipo, a gente tinha que agir para não dar solução de continuidade. Mas a questão é que essa crise é muito rápida. Hoje a gente está falando disso, mas está todo mundo em home office. Eu tenho certeza que tem muita gente para compartilhar aprendizados de como está sendo isso. E como ela é muito rápida, a adoção da tecnologia também é muito rápida. Então, a gente não usava o Hangouts Chat, por exemplo. Né? A gente usava o Hangouts normal. Então, em 3 dias, a equipe já está usando o Hangouts Chat intensivamente. Né? A gente não usava muito a comunicação. Como a gente tinha o Hangouts, a gente também não usava muito a comunicação dentro do Teamwork. Agora que as pessoas não estão lado a lado, elas estão usando muito a comunicação dentro do Teamwork, sabe? Sim. Então, acho que tem essa questão da adoção da tecnologia muito rápida, que faz realmente que as empresas, e acho que esse é uma coisa importante que está acontecendo, que é perder a fronteira da empresa. Eu acho que depois dessa crise, a conexão em tempo real, com câmera, fone, e vamos fazer uma conferência entre o cliente e os projetistas, vai ser do dia a dia do escritório. As pessoas vão estar sentadas trabalhando e vão falar assim, discutir uma questão com o projetista de estrutura. Eu não vou formatar um e-mail, mandar um relatório, eu vou fazer uma reunião com ele. Eu posso gravar esse vídeo, depois posso fazer uma ata dessa conversa, registrar ela. Então, eu acho que isso daí é bastante positivo. Esse ponto já me leva ao próximo item que eu quero conversar contigo. A gente até estava, esses dias, a gente vem conversando bastante, né, sobre as possíveis... o que essa época de crise vai trazer de benefício para a gente, né? Muita coisa, muitas portas, muitas janelas vão se abrir depois desse período. Mas e para você, os desafios da nossa indústria da construção brasileira, sabemos que são muitos. A gente sempre fala né, de BIM, somos pessoas que falamos de BIM há muitos anos e que a gente vê que efetivamente é possível se realizar coisas fora das fronteiras dos escritórios. Mas e esses desafios? Quais são os desafios que você percebe que para você são maiores, os maiores obstáculos que a gente deve ainda ultrapassar? Essa pergunta é muito difícil porque, como eu falei, a velocidade das coisas está muito rápido, o que significa que as mudanças vão ser muito grandes. Claro que, quando a gente fala da indústria da construção civil, é uma indústria gigantesca com diferentes realidades e diferentes contextos para cada escritório. Né? A gente tem visto... Eu acho que o que acontece é o que era antes escolha, o que era antes visto como a gente está na nuvem, bacana, a gente usa tecnologia, isso vai ser muito rápido. Acho que isso daí vai deixar de ser diferencial. Acho que o home office veio para ficar, a colaboração na nuvem veio para ficar. Aquilo que ia demorar alguns anos para acontecer, vai acontecer muito rápido. Né? Sim, sim. Eu imagino. Eu acho que o desafio que a gente tem, principalmente nesse momento, é como a gente lida com, né, garante uma colaboração de alto nível. E aí, como num campo que não tem nada a ver com a tecnologia, mas que a tecnologia pode nos ajudar, como que a gente mantém as pessoas, porque a gente está cerca assim, de 10 dias, né, trabalhando assim. E a gente deve ficar mais algumas semanas, pelo menos. Então, a gente está... Eu acho que as empresas têm que começar a pensar em assuntos que são da ordem de... Acho que o RH é muito importante nesse momento, acho que a gestão de pessoas é muito importante nesse momento.
Sim, Então, acho que esse é o principal desafio, né, no sentido de que a gente tem que fazer de tudo para as pessoas estarem seguras, saudáveis, e lidar com esse isolamento que é bastante radical e necessário. A gente entender a condição desse, né, de quão radical ele é e do efeito que tem sobre cada uma das pessoas, ter o cuidado, o zelo, a generosidade, a compaixão de entender a situação de cada um. A gente está falando de um confinamento total, então é evidente, né? As pessoas têm filho em casa, as pessoas isso, têm... boa colocação. Eu mesmo, eu estou aqui, né? Minha mulher, a Renata, foi fazer outra coisa em outro cômodo. Eu combinei com ela ontem, falei, ó, às 5 da tarde você não tem nada também? Agora a gente bater a agenda com a agenda dela, né? Exatamente. Então, acho que tem muita coisa nova para isso e a gente tem que estar agora, acho que, muito aberto, assim, muito aberto de entender, de descobrir como que a gente pode apoiar e ajudar as pessoas nessa jornada. É evidente que não é tudo, né? Ou seja, não é assim, nossa, que perfeito, acho que se a gente tivesse escolha, a gente não estaria todo mundo em casa, né? A gente não tem escolha. Então, a gente tem que entender o caráter crítico, né, e excepcional da crise e do momento que a gente está vivendo. Sim. E me fala uma coisa, queria que você desse uma dica para quem está passando, a gente também ligando a esse ponto aí, esse assunto que a gente está falando, para quem está passando por isso, porque como você falou muito bem, o trabalho home office, ele é uma coisa, mas quando você é impedido de você sair à rua, você tem várias coisas que estão em volta, né? Um exemplo meu também aqui, você sabe que eu tenho um filho pequeno. Essa semana, eu estava falando com o presidente da Graphisoft em uma reunião, ele entrou aqui no meio da reunião. E essas coisas acontecem no dia a dia. E para a pessoa balancear isso é um tanto quanto complicado, né? Porque às vezes a pessoa tem, não é só ela, esposa e filho, ele e a esposa, tem mais gente, né? Dentro do mesmo ambiente. Queria que você desse uma dica para as pessoas aí que estão passando essa mesma dificuldade que nós estamos passando, para mostrar para eles que está todo mundo no mesmo barco, né? Hoje em dia. Sim. Eu acho que a gente tem que ter, primeiro, empatia e tem que ter, no momento tão complicado, trazer o melhor de nós para cada interação dessa, sabe? Então, assim, apareceu a criançada no vídeo, bate um papo com eles também, entendeu? Vamos conversar e vamos ver que tem, né, essa... a gente conseguir fazer disso algo que nos fortaleça. Agora, sendo bem pragmático, né, o que a gente assim, indicou, e evidentemente eu não sou um especialista disso, na verdade eu tinha muita dificuldade de trabalhar de casa, né? Eu num domingo, quando eu gosto de trabalhar, alguns domingos eu gosto de trabalhar por ser um momento mais em paz, assim. Sábados eu não trabalho, né, de jeito nenhum. Mas domingo às vezes era um momento bom, assim, que você consegue ter uma tranquilidade. Eu ia para o escritório. Eu não conseguia trabalhar em casa. Mas também é o que eu te falei, a gente mexe muito, a gente muda muito rápido, a gente tem a capacidade de mudar muito rápido. Então, aí eu fui pesquisar isso, até para a gente poder dividir com a equipe, junto com a Maria Elisa, que era o nosso time de gente gestão. A gente pediu para as pessoas, a gente já tinha dois associados que trabalhavam de casa, porque eles fazem mestrado e a gente já tinha uma política de quem faz mestrado poderia trabalhar de casa no modelo híbrido, para que o trânsito não gerasse tanto impacto na agenda deles e assim eles conseguissem combinar as duas coisas, um trabalho meio período no escritório junto com o mestrado. E a gente pediu para eles contarem como eles estavam fazendo. Então eles entraram na rede social da KV, que é o Google Plus, a gente tem lá a comunidade KV interna, e fizeram, tipo,
um depoimento de como estava para eles. Aí a gente também foi convidando as pessoas que, durante a semana que as pessoas foram indo para casa, a gente foi pedindo para elas também contarem como estavam. Então, acho que a gente poder ter, né, as pessoas sentirem um nível de segurança, coisas desse tipo, são muito legais. Agora, o que eu acho mais importante, assim como principais coisas que a gente colocou, sem dúvida, tá definir uma rotina. E essa rotina você tem que definir com todo mundo que está na sua casa. Tem que ser, né? Porque agora você está compartilhando, você vai ter que fazer com que aquela sua reunião, que essa live não seja no horário da reunião que a pessoa que, né, Sim. mora com você, tudo mais, até dependendo das possibilidades que o seu espaço oferece. Né? Então, definir uma rotina é muito importante. Entre a equipe, a gente pediu muito que eles usassem o vídeo e usassem muito o vídeo. Acho que é uma curva. A gente faz na KV assim, antes a gente tinha uma reunião semanal entre o comitê de gente de gestão, que são todos os associados sêniores e eu. A gente fazia essa reunião semanal sobre todos os assuntos do escritório. A gente passou a fazer essa reunião todo dia. Ela dura 1 hora, a gente faz todo dia. Nós 6 associados sêniores relatam o que está acontecendo no dia, o que devia ter acontecido no dia anterior. E a gente tem pedido, né, incentivado muito que a equipe faça a mesma coisa, que os coordenadores, líderes de projetos façam isso com as suas equipes. Eu acho que durante o trabalho, você está numa equipe de 2, 3 pessoas num projeto específico que você está trabalhando junto. Abre uma videoconferência com a ferramenta que você tiver disponível, deixa essa videoconferência aberta, deixa o áudio desligado, mas deixa o vídeo lá. E na hora que você tem uma dúvida, pô, eu estou mexendo num dado módulo, outro em outro módulo, um está mexendo num pavimento, outro em outro. Abre o áudio, faz a pergunta, não fica só no texto. Né? A gente acompanha muito essas ferramentas de comunicação a partir do Google e da Aleste, que é o nosso parceiro Google, que levou a gente para essa visão de tudo na nuvem, lá com o Bernardo Chassot. Foi uma coisa muito rica, sempre a gente está consumindo isso. E o texto, né, a parte verbal, representa 1/3 da informação quando a gente se comunica. Então, esses outros 67%, a gente tem que dar um jeito de transmitir um pouco deles, que é vídeo. Poder ver a feição da pessoa, isso é bom para a cabeça, isso é bom também para a comunicação mais efetiva. Porque dá para entender, assim, se a pessoa falou aquilo dando risada, se ela está séria, se ela não está... Exatamente. É diferente de um texto, né? A gente perde uma parte da comunicação, porque você não está vendo que eu estou aqui de bermuda, né? Você não fica a cara inteira, né? Porque faz parte da comunicação. Se eu tivesse de calça social, se achar uma coisa ou não, né? Sem dúvida. Se meu pé está cruzado, se minha mão está em cima da mesa, você não está vendo esse resto. Ou seja, é impossível, nesse momento, com a tecnologia que a gente tem, de também a gente comunicar 100% do que a gente era capaz de se comunicar presencialmente. Mas dá para a gente se comunicar muito melhor usando o vídeo, áudio, junto com texto, junto com compartilhar a tela. Né? Compartilha a tela, mostra o que você está fazendo, dá print screen, manda. Sabe, tem que pôr muito foco em se comunicar bem. Essa é outra coisa boa, porque, em geral, no dia a dia, como as pessoas estão lado a lado, eu gosto muito de usar essa caricatura para o escritório de arquitetura, né? Essa alegoria, na verdade, não é uma caricatura. Mas a relação entre as pessoas no nível do trabalho é que nem a relação... No fim, você está pedindo, alguém está pedindo coisas e outras para as pessoas fazerem e depois entregarem, né? Sim. É uma visão muito simples. É muito interessante isso que você falou, porque você mesmo distante, se você está com um vídeo aberto, mesmo o seu áudio desligado, você faz com que a pessoa se sinta próxima, mesmo estando longe. Isso é muito interessante, porque se a pessoa ela passa a conviver somente com um texto, ela se sente fora do processo, ela se sente fora do... E você colocando o vídeo, você
consegue trazer as pessoas próximas umas das outras, mesmo elas estando em uma distância grande. Isso é uma coisa muito interessante mesmo que você colocou. Bom, eu acho até, vou citar aqui que eu vi que a Renata Pecoraro está também acompanhando aqui a live. Ela é uma super amiga e uma líder de RH formidável aí de grandes empresas e tem trocado muita figurinha com a gente. Ela acabou de mandar aqui que, por outro lado, a escuta fica mais ativa, né? Sim, sim. E aí, isso realmente é incrível, né? Porque o nosso nível de atenção aumenta muito, a gente escuta melhor. E até é engraçado, porque eu consigo sentir os materiais da sua casa e eu acho que as pessoas estão sentindo os materiais da minha. Como é o eco, ainda mais aqui, né, entre grupo de arquitetos, designers de interiores, paisagistas, acho que as pessoas começam a sentir isso e a gente começa até a entender, né? Talvez, acho que dá para entender o tamanho do espaço que você está a partir de escutar, né? Sim, é verdade. É Então, verdade. realmente, eu acho que isso tudo... E essa é a questão, as variáveis mudam, né? Então, não é só... Sempre que a gente muda, as outras coisas também mudam. Então, da mesma forma que a gente perdeu uma certa capacidade de se comunicar, a gente ganhou outra habilidade que é de ouvir, né? É Então, a verdade. gente tem que pensar desse jeito. Então, do mesmo jeito, eu tenho falado muito para as pessoas, assim, que né, a própria dinâmica da casa, né, a gente aqui em casa, a gente não tem filhos, né? Mas a gente tinha... A nossa gata, ela mia pra caramba, né? E ela parou de miar, entendeu? Então, sim, mas demorou uma semana para ela parar de miar. Então, com o tempo, tudo vai mudando, sabe? E a Sim, é gente não precisa verdade. ficar tão aflito, porque eu acho o que eu observo, eu estou falando como observador, porque eu não vivo isso, mas é que pô, quando você começa a estar em casa, né, acho que principalmente a dinâmica da família, com os filhos, com as filhas, né? As pessoas vão se adaptando a isso, mas também as crianças vão se adaptando a isso e vão entendendo que tem uma nova rotina. Então, a gente precisa dar justamente tempo, né, para as coisas acontecerem, sabe? Sim. Entender, ajudar as pessoas, entender o que cada um, né? Acho que essa questão é muito importante, entender como é para cada um. E aí ir rebalanceando, a gente sabe, assim, pô, tem gente que talvez precise ter um pouco menos de tarefa nessa primeira semana para conseguir adaptar essa rotina. Tem outros, né? Então, eu acho que precisa ter esse carinho, esse zelo. Sim. Mas, É isso. Daniel, mas a olha, gente pode sair, eu acho que a gente pode minimizar os impactos de tudo que a gente está vivendo a partir de fazer isso de um jeito bem feito. para dar um exemplo para você, meu filho de tanto me ver agora em casa, falando por computador, com videoconferência, com tantas pessoas, que ele começou a fazer isso com os amigos da escola, né? Para poder se sentir um pouco mais próximo dos amigos da escola. E isso agora, como você falou muito bem, isso agora vai se tornar uma realidade, né? É cada vez mais realidade para todo mundo, com todas as esferas, de todas as idades e de todos os setores também, não só o nosso da construção, mas de todos os setores também, né? Essa transformação já começou. A gente vai conseguir enxergar bem isso quando isso tudo passar, né? E a gente olhar para trás e ver realmente tudo que se transformou. E a gente está vivendo isso na pele, né? Muito, muito interessante isso. Bom, queria que você encerrasse, fizesse um fechamento Tá? para todo mundo que está vendo a gente. Você quer abrir para alguma pergunta aí? Se alguém quiser perguntar. É verdade. Se tem alguma pergunta, se alguém... Ou quiser também contribuir com a experiência que está tendo. É interessante, interessante mesmo. Vamos ver se tem aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Que a maioria está elogiando você, a KV, o trabalho que a KV vem fazendo. Aqui, ó. A Isabel mandou aqui. Você acha que essa intimidade vai aproximar mais ainda a equipe de vocês?
Eu acho que tem tudo para isso, né? Porque eu acho que todo mundo tem que tirar um pouco alguns escudos, assim, que coloca, né? Ah, você vai para o trabalho, né? Tem uma diferença. Até 2 semanas atrás tinha uma diferença muito grande entre a persona pública e a persona privada, né? E agora Sim. essas coisas estão muito mais misturadas, né? E acho que isso daí é muito positivo. Aqui o pessoal está elogiando também, aqui, que souberam que, como você mesmo comentou agora há pouco, que vocês fizeram esse levantamento antes de decretar aí o home office para todo mundo, de quem tinha equipamento, que tipo de equipamento, qual era a infraestrutura de casa, e aqueles que não tinham, vocês cederam a infraestrutura para que eles pudessem trabalhar. O pessoal aqui está parabenizando aqui o É, JP. a Cristine lá do Ideia 1, lá de Porto Alegre, aliás, um super escritório, e também muito amigos, que a gente trocou muita figurinha, né, que também fizeram um trabalho muito bacana de migrar para o home office e também de comunicar isso e influenciar outros escritórios a acelerarem esse processo. Ela está falando aqui, né? Será que no futuro vai ser mais flexível? E eu acho que, Isso. sem dúvida. Até quando a gente começou a migrar, eu falei para todo mundo, eu falei, ó, pode se preparar, se você precisa de uma cadeira em casa, pode preparar, porque assim, vai vir para ficar. Sabe, as pessoas, essa dependência que talvez o escritório de arquitetura ainda é muito forte por causa do hardware e do software, de ser uma aplicação que necessita de alto desempenho computacional, acabava gerando o que eu chamo da dependência à estação de trabalho físico, né? E aí, às vezes, e aí teve gente que começou a relatar, né? A Marina, que é uma associada do escritório e é líder de projeto, ela falou muito isso. Ela falou, às vezes eu saio de reunião às 5 horas da tarde, do lado da minha casa, mas aí eu tenho que voltar para KV, porque eu combinei de entregar um negócio no mesmo dia, pegar 1 hora de trânsito para chegar na KV, trabalhar 2 horas, depois voltar para minha casa e pegar mais 1 hora de trânsito. Se eu tivesse ido para minha casa em 15 minutos, eu tinha trabalhado e tido mais tempo para mim, sabe? Sim, sim. Então, acho que isso é muito importante. Tem mais uma pergunta aqui. Estão querendo saber aqui das pessoas, como está sendo a experiência com os colaboradores que têm menos experiência ou autonomia com informática. Olha, o Gustavo Rocha, que é nosso engenheiro de sistemas digitais, fez um trabalho brilhante nesse processo. A gente tem lá, ele montou guia do trabalho, como configurar, como logar na rede, como entrar pelo VPN, como configurar o ArchiCAD para acessar o Teamwork remotamente. Assim, tinha muito conteúdo feito para isso. E ele loga também remoto. Ele deixou tudo disponível para ele logar remoto. Então, quando alguém precisa, ele vai lá e faz o login. Mas acho que também as pessoas aprenderam muito nesse processo, porque isso tem muito benefício. O Dimitri Galego, que é nosso BIM Manager, muito conhecido da comunidade Graphisoft, né? Muito conhecido. Ele criou um monte de guia, criou salas de chat para fazer troca de experiência. Então, assim, tive um problema tal, como que eu resolvi? As pessoas vão pondo lá. Então, a gente está tratando assim, muito a sério essa questão da gestão do conhecimento e a gestão do aprendizado. De uma forma que, como a gente divide com todo mundo o que um está aprendendo, né? E eles estão fazendo um trabalho disso. Assim, isso é trabalho deles, eles que estão pondo em prática, não é um negócio que eu estou envolvido diretamente, assim, para a gente é muito importante a gente ver, e sempre foi, né, das pessoas terem autonomia de criarem e inovarem, né, ser um sistema descentralizado. Então, eles dois, junto com todos os nossos associados sêniores, estão fazendo um trabalho muito bacana. A Carla montou um sistema de acompanhamento diário para as pessoas irem relatando. A Carla é nossa gerente técnica, o pessoal do BIM também conhece ela. Então, ela montou um jeito lá de ter um acompanhamento, né, do como que está a situação de cada um. Ela, né, é um questionário que as pessoas mantêm atualizado no dia a dia, assim, sobre como que está a experiência do trabalho remoto delas.
que elas estão com, o que elas precisam de apoio. Então isso é muito legal. Acho que tem aqui mais alguma... Tem aqui perguntando aqui sobre se vocês usam Teamwork, você já falou que sim, né? E sim, você dos projetos. Que falar um pouquinho da experiência, você comentou já, né, que vocês da experiência que vocês têm. Sim. Olha, eu tenho ouvido da equipe que tem funcionado muito bem. Claro que a gente está num momento, por exemplo, na primeira semana que a gente começou a ter o home office, as pessoas falavam, pô, tá melhor do que na KV, sabe? Tá rápido pra caramba, não sei o quê. A conexão, Só que é evidente, o mundo não estava preparado para todo mundo ir para casa trabalhar, né? Exato. Banda larga, os links dedicados, os principais links estão onde estão os escritórios. Então, e não onde estão as pessoas morando, né? Então a gente vê, hoje de manhã foi sofrível. Aqui eu tava com tava com 500K de taxa de velocidade de rede. Eu falei, pô, voltei para os anos 2000, meu. Não dava pra... Pô, não dava para você fazer, com 500K não dá pra você fazer nada hoje em dia, né? E isso porque você não estava trabalhando com o arquivo do ArchiCAD aberto, tendo que trocar informação. É evidente que às vezes as pessoas estão com links domésticos, tem outro nível de confiabilidade, né? O link que a gente tem no escritório, ele tem um nível de serviço de 99,47%. Contrato, está no contrato, né? Em casa cai, a cada 1 hora cai 2 vezes, né? Porque dá aquela caída de 2 segundos. Só que a caída de 2 segundos, às vezes você perde a licença. Aí o pessoal tá criando guias, isso foi legal, assim, que as pessoas que já estavam em casa estavam falando. Ó, quando cair a sua licença, não entre em pânico. Fique tranquilo, quando ela voltar, vai voltar tudo, sabe? Então, mas é muito legal, assim. Ótimo, excelente. Já não era as 1000 maravilhas dentro do escritório. Não tem nada para continuar sendo 1000 maravilhas fora, certo? Já quebrava computador, já caía internet. Esses eventos acontecem. O que a gente tem que entender é como... Agora, tem uma outra coisa que é assim, do outro lado, a gente está num ambiente que a disponibilidade dele é muito maior, né? Porque não cai a internet das 78 pessoas, não acaba a luz das 78 pessoas. Então, essa visão de alta disponibilidade, né, é muito importante. Acho que eu, né, lembro todos, até falando disso, né, sobre a importância da disponibilidade dos sistemas e a importância da gestão para eventos críticos do ambiente de TI de cada empresa. Né? Porque agora que a gente está, todo mundo trabalhando de casa, tem que manter backup, tem que manter segurança da informação. Sim. Né? Não é porque a gente está nesse momento que a gente pode abrir mão disso, porque a gente daí corre risco de continuidade e tudo mais. Né? Exatamente, isso é uma coisa, a segurança da informação, a gente precisa sempre manter com um padrão muito alto, porque, como você falou bem, independente de onde a gente está, de onde a gente está desenvolvendo o trabalho, a segurança da informação que a gente está produzindo sempre tem que ser sempre respeitada, né? Muito. Isso é muito importante. Ok, Daniel. Gustavo, quero agradecer a você, a todos, parabenizar a Graphisoft pelo que fez e tem feito e, sem dúvida, vai continuar fazendo nessa crise. Né? Mostrou o apoio global que a Graphisoft deu e que a Graphisoft Brasil, tanto na América do Sul, que você também é o diretor, quanto no Brasil, tem dado. O Odalvo ajudou muita gente aí em alguns pontos críticos. Ontem a gente acabou até usando a licença de emergência para um usuário que estava com problema de comunicação. Então, tudo que vocês fizeram mostra, né, para a gente, quando a gente escolheu, a gente escolheu a Graphisoft pela qualidade do ArchiCAD e por tudo que a gente enxergava de valores e de jeito de fazer as coisas que vocês compartilhavam com o nosso jeito. Então, a gente escolheu, acima de tudo, a gente escolheu um aliado, né? E não só um software. Então, parabéns pelo que vocês estão fazendo.
realmente muito importante. Muitas pessoas da comunidade falaram de como vocês ajudaram eles nesse momento, então é crucial isso. A A gente fica Isabel muito... que está aí, que com certeza está ajudando muita gente, ajudou muita gente até migrar, né? Então... a gente fica muito feliz em poder ter a capacidade, Daniel, de poder ajudar os nossos usuários nesse momento tão crítico, que a gente sabe que a engrenagem não pode parar, né? Mesmo com tudo que a gente está passando, a engrenagem não pode parar e a gente fica muito feliz em poder sempre ajudar, sempre ao lado. Uma coisa que eu sempre falo para você, a gente não tem uma parceria, a gente tem uma aliança. O sucesso de vocês é o nosso sucesso. E isso que nos torna e que nos faz aí, ficar cada dia mais sempre motivado a sempre superar os obstáculos que tem aí no meio do caminho, sempre ao lado de vocês, para vocês poderem se superar cada vez mais. É isso que a gente... É para isso que a gente trabalha e é para isso que a gente está aqui. E muito obrigado, em nome da Graphisoft Brasil, em nome da Graphisoft da América Latina. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela confiança. Um abraço a você, um abraço a todos os amigos da KV e a gente estamos juntos, estamos sempre no mesmo barco. É isso que eu sempre falo para você e é sempre bom falar contigo, meu amigo. Não, é um prazer. O Diego também apareceu aí, estou vendo ele interagindo. Parceiraço do time Graphisoft, né? Também ajudando muito a gente desde o dia zero. E eu quero agradecer demais a todos que acompanharam a gente, que interagiram. É um prazer poder colaborar. Quero desejar que todos fiquem bem, tanto as pessoas que estão aqui ouvindo, as equipes de cada escritório, as famílias. Fiquem bem, fiquem em casa e vai passar. Com certeza, vai passar. E a gente vai sair dessa bem melhor do que quando a gente começou, isso com certeza. Com certeza. Isso aí. Tá bom? Muito obrigado, Daniel. Eu vou aproveitar que você está aqui. Quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou. Como eu disse no início, sou marinheiro de primeira viagem, mas vamos aprender, vamos cada dia mais melhorar aqui as próximas que a gente está pensando em fazer. Quero agradecer a todos e já quero anunciar aqui para vocês que terça-feira que vem, às 5 horas da tarde, terça-feira, dia 31, a gente vai estar falando com o seu xará, Daniel Fernandes, da Fernandes Arquitetos, que ele vai conversar um pouco com a gente aqui a respeito da experiência da Fernandes com projetos internacionais. Como que é trabalhar aí com pessoas de outros países, com culturas diferentes, mas baseados em tecnologia, fazendo a arquitetura brasileira ser mostrada em outras partes, em outros cantos do mundo, com uma excelência. Sempre a arquitetura brasileira, a engenharia, a construção civil brasileira tem que ser sempre muito respeitada e a gente está conseguindo fazer isso, está conseguindo manter isso para o mundo inteiro. Então, já faço aqui o convite para a próxima terça-feira, às 5 horas da tarde. A gente vai estar conversando com o seu xará. Oi? Daniel Fernandes é muito bom e um super usuário Graphisoft também. Vai ser um prazer acompanhar. Ok. Muito obrigado. Daniel, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. Abração para você, meu amigo. A vocês que estão assistindo a gente, muito obrigado por estar aqui conosco e estamos juntos. Estamos juntos. A gente está do lado de vocês sempre para que vocês possam superar os sonhos de vocês. Muito obrigado, gente. Uma ótima tarde. Tchau, Daniel. Tchau, gente. Tchau, muito obrigado.